bem, vamos à nossa próxima pergunta. Tem a ver um pouco com aquilo que pode ser o conteúdo, a forma como o apóstolo Paulo escreveu. E em especial terá a ver com a opinião do apóstolo Paulo em alguns textos. Se a opinião do apóstolo Paulo é inspirada ou não. Pode ser que a mudança do seu discurso indique que ele agora está a falar pessoalmente. E existe algum texto que nós poderíamos ver essa diferença, se existe essa diferença, dele apresentar a sua opinião e se isso será inspirado ou não. Eu acho que, pronto, esta questão é uma questão muito importante, não é? Porque há alguns ataques que mesmo nós, como cristãos, sofremos no nosso meio evangélico. Pessoas dizem, olha, aquilo é a opinião do apóstolo Paulo, ele estava completamente condicionado com a cultura dele, ele disse aquilo como uma opinião e aquilo não vem do próprio Deus. Mas é um problema pensar assim, porque então não temos limites agora para questionar então, o que é o que não é inspirado, o que é que vem por revelação, o que é que não é revelação. Temos que entender bem o que é a doutrina da inspiração. A doutrina da inspiração é basicamente isto, é homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte da autoridade para a fé e para a prática cristã. Então, isto é que é a inspiração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E está a dizer que todos os escritos, a grafé, aquilo que os apóstolos escreveram, o texto, o escrito é que é inspirado por Deus. Então, inspiração é a supervisão de Deus para que aquilo que Ele revelou seja conservado naquele manuscrito original, que é o que é inspirado. O que é inspirado não é o homem. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz que os homens foram movidos pelo Espírito Santo, não inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram movidos. Porque inspiração implica inerrância, infabilidade. Então, porque os textos originais são inspirados, então eles não contêm erro, nem podem errar. Exatamente. Então, se o homem fosse inspirado, se o apóstolo Paulo fosse inspirado, então ele não podia ter erros, nem podia errar. Mas o apóstolo Paulo é pecador, ele não era perfeito e ele errou, ele pecou, não é? E as Escrituras, alguns teólogos até acreditam que mesmo um bom exemplo de um erro do apóstolo Paulo, pelo menos dois, mas eu vou mencionar um, é o caso da viagem missionária que ele tem com Barnabé, levam Marcos e Paulo é extremamente duro com Marcos, já não quer Marcos. Depois, mais tarde, ele quer estar com Marcos. E diz até que me é útil para o ministério. Que me é útil para o ministério. Temos outro caso que quando Paulo é esbofeteado pelo judeu no tribunal, porque ele fala de uma forma inadequada com o sumo sacerdote, e depois ele reconhece, não sabia que este homem era sumo sacerdote de Deus, e a Escritura diz que não deves dirigir desta forma ao sumo sacerdote. Então demonstra que Paulo é falível, ele errou. Então temos que abraçar esta posição da inspiração. Por outro lado, não podemos abraçar a inspiração, por exemplo, como o Caio Fábio abraça. Ele olha para a carta aos Romanos, ele lê os escritos de Paulo em Romanos capítulo 8, e ele diz que Paulo estava a exagerar aqui, Paulo estava fora de si, Paulo não sabia do que é que estava a falar. Bom, quem é o Caio Fábio para dizer o que é que o apóstolo Paulo devia falar? Ou não, visto que ele é um homem movido por Deus, apóstolo, e estava a escrever aquilo que Deus exatamente queria. Então também não podemos tomar essa posição, porque isto é questionar aquilo que as Escrituras não questionam. É uma posição liberal, não é? É uma posição completamente estranha às próprias Escrituras. Então, como é que eu sei que o apóstolo Paulo era um homem movido pelo Espírito Santo e ele escreveu escritos inspirados? Bom, a própria Escritura dá-me essa declaração, não é? Nós vemos o próprio apóstolo Pedro dizer que Paulo escreveu coisas complicadas, coisas que alguns torcem, como fazem as demais Escrituras. E Pedro está a colocar em pé de igualdade as Escrituras do Antigo Testamento com os escritos de Paulo.
está a colocar os escritos de Paulo em pé de igualdade com os escritos do Antigo Testamento. Quando chegamos a este exemplo que tu me deste de 1 Coríntios, eu acho que é do capítulo 7, que Paulo, parece que Paulo está a dar a sua opinião, ele está a dar o seu parecer. Muitas vezes as pessoas pensam, Paulo está a dar o seu parecer, mas ele não tem bem a certeza daquilo que ele está a falar, então ele está a dar assim a sua opinião do momento. Mas não, eu acho que essa é uma interpretação incorreta. O que Paulo está a falar, não é, especialmente em 1 Coríntios capítulo 7, é que o assunto que ele está a tratar não foi tratado especificamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele está a trazer a sua opinião como apóstolo, está a trazer o seu parecer como apóstolo, porque o Senhor Jesus nunca tratou deste assunto especificamente. Então isto não tem a ver com a inspiração, não é? O que tem a ver com a inspiração é que aquilo que Paulo escreveu acerca daquilo que ele disse foi exatamente aquilo que Deus quis que ele escrevesse. Mesmo o facto quando ele diz, por exemplo, no capítulo 7, versículo 10, ele diz, ora, aos casados ordeno eu, quanto aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Está bem? Depois diz, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Então aqui ele está a falar que não está a ordenar ele, mas está a ordenar o Senhor. Significa que se ele ordenasse, não vinha do Senhor, não é? Ele mais à frente ele vai dizer isto, que o Senhor não falou nisto, mas eu digo. Então a inspiração apenas relata que tudo aquilo que estes homens escreveram é realmente aquilo que Deus queria. E estamos aqui a falar de um apóstolo de um Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz mesmo, e não tenho eu também o Espírito de Deus? Não é? E ele diz mesmo, os que não andarem conforme aquilo que tem sido ensinado, aquilo que ele tem ensinado às igrejas, estão a andar desordenadamente. Não estão a andar conforme o ensinamento apostólico. E é essa a âncora que a igreja tem que agarrar, é o ensinamento apostólico, o ensinamento que temos no Novo Testamento. Sim. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande em entender que os apóstolos tiveram um ministério, não é? Na revelação divina contínuo ao ministério do Senhor Jesus. Exatamente. Capítulo 14 de João, capítulo 15 e capítulo 16 vão nos dar em alguns versículos a ideia de que o Espírito Santo agiria pelos apóstolos, não é? E não somente capacitaria a entender o que já foi escrito, como revelaria novas coisas, né? Como traria novas coisas, capaz de ensinar e capaz de ajudar a entender a verdade. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um ministério completamente contínuo, não é? Exatamente. Equiparado ao ministério do Senhor Jesus naquilo que foi dito. Então, Paulo completar o ministério revelacional do Senhor Jesus com a revelação que Deus está a trazer através dele. Exatamente. É completamente bíblico, não é? Exatamente, é completamente bíblico. E tem que ser aceito. E tem que ser aceito. E é isso mesmo que Jesus ensina em João, capítulo 13 a 14, naquele sermão, naquela instrução que ele dá aos seus apóstolos ali no aposento alto. Ele ensina isso aos seus discípulos. Ele diz que o Espírito Santo irá recordar-lhes de tudo aquilo que ele ensinou. Não é? Então eles vão receber, além disso, vão receber uma revelação específica sobre tudo aquilo que Jesus ensinou e que o Espírito Santo posteriormente também iria ensinar para a Igreja. E isto é muito importante, Tiago, porque há pessoas que dizem que, por exemplo, tu tinhas, há um momento atrás tinhas falado estávamos a falar ali, tu disseste que há pessoas que dizem se Jesus nunca ensinou especificamente contra a homossexualidade, então não vale. Então não é pecado, não é? E há outras pessoas que dizem Jesus nunca ensinou nada específico sobre mulheres pregarem ou não pregarem na igreja. Então o tema está em aberto. Mas os apóstolos pregaram. Isso tem que ser suficiente para nós. Claro, porque se nós abraçamos que toda a Escritura, e é isso que o apóstolo Paulo diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus, então toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós estudamos a doutrina das Escrituras, a doutrina da inspiração, nunca podemos estudar esta doutrina à parte
de outras doutrinas específicas que ajudam-nos a entender a inspiração divina, que é a doutrina da Trindade, não é? A doutrina da Cristologia. Todas estas doutrinas ajudam-nos a ver as Escrituras como um todo e a ver as Escrituras como as Escrituras como um produto da inspiração divina, a inspiração sobrenatural de Deus. Então, se juntarmos tudo e vermos tudo no seu contexto geral, com todas as informações, com tudo aquilo que é o que a Bíblia ensina, então podemos entender claramente esta doutrina da inspiração. E, claro, os apóstolos apenas continuaram o ministério do Senhor Jesus Cristo pela ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso são apóstolos de Cristo. Exato. E poderá ser também, não sei o que é que tu pensas sobre isso, Jairo, que nós temos um conceito, por exemplo, hoje de opinião, que poderá ser diferente, porque nós não falamos dentro de um espectro inspirado ou revelacional, não é? Então, obviamente, eu posso discordar de ti, então a minha opinião ser contrária à tua. E não necessariamente isso aconteceu, aliás, nem poderá ter acontecido, senão o apóstolo Paulo estaria ensinando algo contrário só porque deu a sua opinião. Exatamente. E a revelação não é isto, a revelação, a inspiração não é isso, pelo contrário, ela vem para completar e mostrar a harmonia em toda a Escritura. Exatamente. Podemos até ver o exemplo, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e até me foi colocada essa questão, como é que nós sabemos que... Porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, mas ele está a falar especificamente do Antigo Testamento, não é? Então, imagina que alguém... E a pessoa que me colocou esta questão perguntou-me, então como é que eu sei que se o apóstolo Paulo fala que o Antigo Testamento é inspirado, como é que eu sei que o Novo Testamento é inspirado? Existem vários argumentos, mas deixa-me usar só o argumento neste texto. Imagina que alguém está na igreja e há uma disputa para saber se o Antigo Testamento realmente é inspirado. Pessoas têm dúvida. Não, o Antigo Testamento, se calhar não é inspirado o Antigo Testamento. Então temos aqui um apóstolo do Senhor Jesus Cristo que diz, não, toda a Escritura do Antigo Testamento é inspirada por Deus. Aqui já não é uma questão de opinião. Nós temos um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não é? A escrever, inspirado por Deus, o que é a Escritura do Antigo Testamento. Agora, não quer dizer que a Escritura do Antigo Testamento não era inspirada. Ela era inspirada, mas temos aqui a autoridade. Temos aqui como o bater do martelo no tribunal. Está dito. O apóstolo Paulo declarou que as Escrituras do Antigo Testamento são inspiradas. Agora, o apóstolo Paulo não está a declarar isto como apenas um pastor ou um membro de igreja. Ele está a declarar isto como apóstolo. Então, por necessidade, aquilo que ele está a dizer tem que ser inspirado por Deus. Ele tem que ser inspirado por Deus. E se a pessoa está lá na igreja e tem dúvidas sobre será que o Antigo Testamento, ali no primeiro século, o Antigo Testamento, será que é realmente inspirado por Deus? Se o apóstolo Paulo disse, então a pessoa fica, mas o apóstolo Paulo disse que é inspirado por Deus. E ele é a autoridade, ele é um dos fundamentos da igreja. Então sabemos que por ele o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Temos aqui uma declaração feita no Novo Testamento. Exatamente. Sobre o Velho Testamento. Então, texto inspirado sobre texto inspirado. Exatamente. Agora, isto é uma linha de argumento. Existem outras provas que demonstram que o Novo Testamento é inspirado por Deus. Eu mencionei um, que é o de Pedro, quando ele fala dos escritos do apóstolo Paulo. Mas aqui vemos que a autentificação de inspiração das Escrituras, mesmo dos dois testamentos, vem pelos dois testamentos. Os dois testamentos é que fazem esta autentificação. O próprio Senhor Jesus utiliza o acontecimento de Jonas, não é? Exatamente. 3 dias na barriga do peixe, não é? E toda aquela geração pedindo um sinal ao Senhor Jesus, ele diz, não dará outro sinal, senão o que foi pelo profeta Jonas. O próprio Senhor Jesus no Novo Testamento a testificar o Antigo Testamento como algo verídico e inspirado. Exatamente. Tanto na história, como no Antigo Testamento, como no acontecimento. Exatamente. E até, abro aqui até um parênteses, que é o facto de ser uma história que é muito polêmica
Exatamente, Como é que pode alguém estar dentro da barriga de um peixe durante 3 dias? Bom, o Senhor Jesus usa a história pela sua veracidade e pela sua, sua inspiração. E aplica a uma situação que ele precisa resolver sobre a questão dos tempos. Exatamente. E o meu pai sempre dizia, se a história fosse que o peixe é que passou 3 dias na barriga de Jonas, eu acreditava. E porquê? Porque Deus assim o declarou e a inspiração conservou essa verdade até nós. Não é? Assim foi o que o autor escreveu, pelo poder do Espírito Santo, que inspirou aquele escrito, e assim nós temos, é assim que é. E não devemos ter dúvidas quanto a isso. É aí que jaz a nossa confiança, que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, e não devemos ter dúvidas quanto a isso. Yeah. Talvez o desafio lá para casa será sermos mais cuidadosos e intencionais no nosso estudo hermenêutico. Exatamente. Das Escrituras, para estarmos mais aptos, não é? Descobrindo mais, estar mais seguros. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais seguros. Exatamente. E devemos ter uma visão das Escrituras como Cristo teve. Tu deste o exemplo deste Jonas, era assim que Cristo via as Escrituras. Ele via as Escrituras como algo que aconteceu, algo histórico, algo verdadeiro. Quando na tentação com Satanás, ele usa as Escrituras. E ele usa as Escrituras como elas verdadeiramente são. Cada palavra é inspirada por Deus. Num pressuposto altíssimo, sendo divino, não é? Exatamente. Se ele próprio era plenamente Deus e ele via as Escrituras desta forma, quanto mais nós. Exato. Nós devemos abraçar as Escrituras como Cristo abraçava as Escrituras. E esta é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Yeah. Obrigado, Jairo. Foi nada. Muito bom, muito Graças enriquecedor. Então, quero dizer lá para casa também, se tem alguma dúvida sobre estas questões que estamos a falar, continuem a mandar as vossas perguntas e ao tempo certo, da forma como conseguirmos, iremos responder para ajudar a cada um de vocês, tá bem? Jairo, que Deus te abençoe e que possas continuar a fazer a obra de Deus ensinando as Escrituras para as próximas pregações, para aprendermos um pouco mais. Obrigado, Tiago.